TV Câmara Campinas. De você que acompanha a TV Câmara Campinas, nós interrompemos a programação para você assistir ao vivo agora uma palestra sobre a prestação de contas eleitorais, desafios e novidades. E essa palestra é organizada pela Escola do Legislativo aqui de Campinas. Bem-vindos à Câmara Municipal de Campinas para a palestra Prestação de Contas Eleitorais, Desafios e Novidades, que será ministrada por Rita Gonçalves. Convidamos para compor a mesa de abertura o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi. Convidamos o subsecretário de Assuntos Institucionais da Câmara Municipal de Campinas e responsável pela Escola do Legislativo de Campinas, a Elecamp, Reginaldo Moretti. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os presentes a receberem nossa convidada e palestrante de hoje. Por favor, recebam Rita Gonçalves. Convidamos os componentes da mesa a tomarem assento. Agradecemos as seguintes presenças: o vereador da Câmara Municipal de Campinas, professor Alberto, o vereador de Itapira, Luan Rostirola, o vereador da Câmara Municipal de Mogi-mirim, Manoel Palomino, o ex-presidente da Câmara Municipal de Montemor, Edgar Souza, o chefe de cartório da Zona Eleitoral número 274, Egli Prado Vilhena, Edgar Diniz, que é assessor de diretoria da SEAB, representando neste ato o secretário Samuel Rossílio, de Habitação e presidente da COAB, o presidente do Democratas de Ibiapina, Ceará, William Vicente Batista, o assessor Denis Teruia, do vereador Carmo Luiz, a assessora Solange Leite, do vereador Campos Filho, assessor César Maldonê, do vereador Vinícius Gratti, e Fernanda Mariane Cleto, assessora representando neste ato Péricles Regis, vereador da Câmara Municipal de Sorocaba. Enviaram suas justificativas de ausência com cumprimentos aos presentes Gabriela Agnatos João Lima, 32ª Promotora de Justiça de Campinas, e o Mica Azahara, promotora de Justiça da Zona Eleitoral número 275, e Leonardo Liberati, promotor eleitoral da Zona Eleitoral número 274. Com a palavra, o subsecretário de Assuntos Institucionais, Reginaldo Moretti. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Primeiramente, agradeço a Deus que nos permite estar reunidos num momento de tanta importância para a Elecamp, Escola do Legislativo e a Câmara Municipal de Campinas. Cumprimento o senhor vereador Rafa Zimbaldi, presidente dessa casa. Agradeço pelo apoio em desenvolver eventos como este. Cumprimento e agradeço a presença dos vereadores, chefes de cartórios eleitorais, autoridades presentes, servidores, assessores parlamentares, colegas de profissão na área de direito eleitoral, aluno da professora Rita, que inclusive vieram de longe, convidados da região metropolitana de Campinas e em torno. Agradeço também aos funcionários dessa casa na organização deste evento, principalmente a Elecamp, na pessoa da Nelly. É com imensa alegria que cumprimento a professora Rita Gonçalves, palestrante de hoje, por aceitar nosso convite em proferir essa palestra de tema tão relevante. Falar em prestação de contas eleitorais é invocar os conhecimentos da professora Rita Gonçalves.
é fixar atentamente os olhos em seu site, nas redes sociais, Facebook e YouTube, ouvindo seus conhecimentos, sempre respeitando a ética de seu brilhante profissionalismo nos quadros do Tribunal Regional Eleitoral, além dos cursos presenciais. Como sabemos, se dedica diuturnamente sobre o tema prestação de contas, em aprimorar e transmitir seus conhecimentos desta matéria tão nebulosa e mutante. Professora Rita Gonçalves, não me alongarei, já que estamos aqui para ouvi-la atentamente a palestra sobre prestações de contas eleitorais. Minha amiga e professora Rita Gonçalves, em nome de todos, principalmente de seus alunos, muito obrigado pelos seus ensinamentos. Tenhamos todos uma ótima palestra, certamente será uma tarde inesquecível e de grande conhecimento para todos. Com a palavra, o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi. Boa tarde a todos. Quero agradecer aqui as palavras do Reginaldo. Em nome do Reginaldo, agradecer a todos os funcionários da Câmara, em especial os funcionários da Elecamp, que fizeram com que essa palestra se tornasse realidade hoje. Agradecer a nossa professora Rita, agradecer, professora, pela oportunidade, com que a senhora vem aqui hoje, né, nos passar um pouco do teu conhecimento. Eu disse que o Reginaldo já falava, né, do teu trabalho, mas conhecendo pessoalmente, a gente vê que tudo aquilo que o Reginaldo fala é verdade. Então, agradeço muito a oportunidade, a Elecamp, que tem um trabalho importante. Nós fazemos várias palestras aqui, não só essa que nós vamos ter hoje, de grande importância, mas nós temos também trabalho com o Tribunal de Contas, bastante importante. A Elecamp tem a função também de aproximar o Poder Legislativo da população. Também temos um trabalho de preparação dos servidores públicos, não só do Legislativo, mas também do Executivo. Então, para a gente é uma honra recebê-la aqui hoje. Obrigado pela oportunidade. Cumprimentar o nosso vereador professor Alberto, aqui presente, o Luan Rostirola, vereador de Itapira. Obrigado, Luan. Leve o nosso abraço também ao vereador Dr. Rafael, nosso amigo, o Manuel aqui Palomino, vereador da Câmara de Mogi Mirim. Também aqui nós temos a Dayana representando a Sônia, a vereadora de Mogi Mirim, e também leve o nosso abraço ao nosso vereador Cristiano Gaioto, o Edgar de Montemor, foi presidente, é atual presidente? Ex-presidente da Câmara Municipal de Montemor, e a representante aqui da nossa Justiça Eleitoral, a Egli. Cadê a Egli? Obrigado, Egli, pela presença. Agradecer a presença de todos. Dizer, Rita, que além das pessoas aqui presentes, nós temos até uma pessoa do Ceará, eu vi aqui do Democratas, que acompanha a assessoria do vereador Campos Filho, né? Nós estamos transmitindo Ceará, junto com o Edgar Diniz, Democratas Nacional, seja bem-vindo. E também a TV Câmara, né, que uma TV aberta que está sendo transmitida não só para a cidade de Campinas, mas toda a nossa região. Então, obrigado mais uma vez pela dedicação, pela oportunidade de dizer que é uma honra, e agradecer e desejar uma boa palestra a todos. Obrigado. Com a palavra, a professora Rita Gonçalves. Boa tarde, pessoal. O que dizer, né? Depois de tanto carinho, de tanta cordialidade, né? De tanto afago. Agradecer demais a todos vocês, aos presentes, aos distantes, aos meus alunos queridos que estão sempre, né, me fazendo feliz, ao Moretti que, na hora do convite da Nelly,
A Nelly tinha me mandado mensagens para marcarmos esse evento e a agenda estava um pouquinho engessada, né? Porque, embora eu trabalhe no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, eu tiro férias nesse período, administro aí minhas férias para trabalhar nos cursos pelo Brasil todo. E não havia possibilidade de vir a Campinas, porque estava super apertado mesmo. Mas aí ela falou que o contato ela tinha conseguido com o Reginaldo Moretti. Eu falei, não, então você espera um pouquinho, você só me dá uns 2 dias, que eu vou dar um jeito, mas eu vou sim. E estou aqui hoje, né, como admiradora desses profissionais. Rafa, já conheço o seu trabalho, a sua campanha, desde 2004, quando vim aqui fiscalizar um evento de arrecadação de doações para a campanha, o famoso jantar de arrecadação, e viemos de São Paulo fiscalizar o evento do Rafa naquela ocasião. E nós saímos daqui sem entender como estava tudo certo. Mas não tinha nada errado mesmo, estava tudo certinho. E, de fato, havia uma preocupação muito grande ali, né, em respeitar os preceitos legais. E isso é uma coisa que a gente não esquece, né, fica marcado. E eu só posso desejar que todas as suas campanhas, doravante, tenham aquele mesmo primor daquela prestação de contas, daquele evento que, naquela ocasião, há 14 anos atrás, nós viemos aqui fiscalizar. Na nossa conversa agora, né, na sala da presidência, antes de começar, percebia o desejo, o cuidado, né, de respeitar mesmo as regras da legislação e de fazer uma campanha bonita e correta. E é disso que a gente precisa e é disso que a gente vai falar aqui. Minhas colegas do TRE, né, quero agradecer muitíssimo, Claudinha Sperbi também, que está ali, Egli, que conhecia de nome, conheço agora pessoalmente, a todas as câmaras que vieram da região, o colega de Fortaleza, do Ceará, né? Estive lá, demos o curso lá em março, na cidade de Fortaleza. Eu espero realmente que à tarde, né, que essas horinhas que a gente vai passar juntos, vocês aprendam alguma coisa dessa matéria, que, embora ela pareça ser complexa e nebulosa, ela é mutante, mas ela é possível de ser compreendida. Basta não desistir de entendê-la, tá? E eu vou fazer de tudo para que vocês fiquem a par, tanto do que permanece em vigor, quanto do que tem de novidades. Tá? Então, eu espero realmente que a gente tenha aí umas horinhas agradáveis. E agradeço muitíssimo, assim, Nelly, a equipe toda, Zé Carlos, o Coronel, todo mundo que me recebeu aqui de uma forma muito cordial, muito amável, inesquecível para mim, de verdade. Muito obrigada mesmo. E que essa escola possa ter novos e novos cursos e capacitações que possa realmente deixar os profissionais, não só de Campinas, mas de toda a região, preparados para uma legislação eleitoral que a cada dia se sofistica mais. Agradecemos a participação dos componentes desta mesa e solicitamos que se dirijam à plateia para o início de nossa palestra de hoje. A palestrante Rita Gonçalves é professora formada pela USP, Universidade de São Paulo, pós-graduada em Direito Eleitoral, especialista em prestação de contas eleitorais e partidárias, servidora há 30 anos da Justiça Eleitoral, palestrante e conferencista. Viaja ao país ministrando cursos sobre o regramento das finanças aplicado às práticas das campanhas eleitorais e agremiações partidárias. Fiquem agora com a palestra Prestação de Contas Eleitorais, Desafios e Novidades. Boa palestra a todos. Obrigada. Som, ótimo. Não dá para ficar lá em cima, né? Tem que vir aqui mais pertinho de vocês, e aí a gente vai conversando mais de perto. A gente pode ter essa luz um pouquinho
abaixada só para melhorar a visibilidade de todo mundo. Pessoal, boa tarde. A gente sabe que essa é uma matéria, né, que tantos profissionais dos dois lados, né, tanto nós da área do eleitoral, como o pessoal, os profissionais da contabilidade, jurídico, representantes partidários, todo mundo acaba, né, na hora da eleição, acaba barrando na prestação de contas. E aí fica aqueles conceitos temíveis, né? E como é que eu aprendo isso, né? Que matéria é essa que traz para a gente, né, tantos conceitos e que mudam o tempo todo? É verdade, mudam o tempo todo. O grande problema que a gente tem hoje, a gente vai fazer um rápido panorama, né, preliminar, uma grande falta de conhecimento das regras partidárias e eleitorais por parte dos dirigentes e dos profissionais envolvidos, tanto nas agremiações, pessoal, quanto nas campanhas. É um terreno onde há muitos especialistas, mas poucos especializados. Né? Na era da internet agora, o que a gente mais vê são pessoas especialistas em direito eleitoral, pessoas que se dizem, né, capacitadas. Mas a gente percebe que muitos ainda não têm aquele cuidado de conhecer a fundo quais são, né, os parâmetros, quais são as regras, o que realmente tem de ser feito numa campanha eleitoral. A gente sabe que esses profissionais pouco qualificados, diante dessa complexidade toda que esses conceitos têm, acabam se arriscando em prestarem seus trabalhos, né, cobrando barato e fazendo verdadeiros estragos nas contas de partidos e de campanha. Então, cada vez mais, a capacitação se faz presente. E, pessoal, quando a gente fala em capacitação, às vezes a gente fala de leitura básica, mínima. As pessoas agora, elas leem muito pouco, ou leem naquela medida diagonal. Não leem com atenção, não se dispõem a pegar todo o arcabouço de legislação e realmente se debruçar sobre aqueles conceitos. E isso acaba criando profissionais pouco preparados que vão trabalhar nas campanhas e acabam, né, estragando todo aquele trabalho daquela equipe. Isso não acontece só na prestação de contas, em todas as vertentes partidárias e eleitoral. Nos partidos, a realidade que a gente tem hoje não tem a permanência das direções, as trocas são constantes, né? E aí aqueles problemas contábeis e jurídicos vão ficando, porque não tem elementos, não tem documentação, às vezes é difícil até para fazer a defesa daquilo. Sem contar as multas que, muitas vezes, aqueles representantes partidários que vincularam o seu CPF ao CNPJ daquele partido, e aí é dissolvida uma comissão, entra outra, e aqueles profissionais vão ficando com multas pesadas na Receita Federal, porque o partido é uma personalidade jurídica, é uma pessoa jurídica e, como tal, está sujeita a todas as regras da Receita Federal. E, muitas vezes, isso é desprezado. Tá? Então, esse desconhecimento das leis inclui, inclusive, o estatuto partidário. Muita gente que trabalha com partido político nunca leu o estatuto do seu partido. Isso é uma coisa que a gente, às vezes, se assusta, mas é a realidade. Quando a gente encara a realidade de frente, fica mais fácil da gente transformar, né? Porque a gente pensa assim, nossa, eu não li meu estatuto ainda do partido que eu trabalho. Mas aí você vai chegar hoje e vai ler, né? E vai começar a pensar, o que eu posso fazer para transformar isso? De que forma que eu posso melhorar o trabalho que eu estou prestando?
De acordo com o artigo 9 da 13488, que foi a lei da reforma eleitoral, lá em dezembro de 17, esses estatutos tinham de estar atualizados de acordo com as novas regras que essa reforma trouxe. Alguns nem sequer ficaram sabendo, mas sempre é tempo. Agora, procure atualizar esse estatuto da agremiação que você trabalha. Só para eu ter uma ideia assim, de enfoque de problemas, aqui, quem trabalha efetivamente com partidos políticos? Tá. Com campanhas eleitorais? Tá. Candidatos? Ai, que lindo! Adoro quando tem muito candidato, porque vocês participando, vocês candidatos, participando de eventos como esses, instrucionais, vocês conseguem fazer com que o trabalho dos profissionais, tanto contábil quanto jurídico, seja feito numa simbiose, alinhado com os preceitos legais. Porque a pior coisa para um profissional é domar aquele candidato despreparado. Tá? Então, candidatos, partidos e campanha. Todo mundo aqui participa praticamente das 3 frentes. Não há como fugir de capacitação. E a coisa melhor quando se fala em capacitação é você pensar sempre que você não sabe. Quantas vezes eu já li a matéria nossa, as regras da prestação de contas desse ano? Dezenas de vezes. Todas as vezes antes de algum evento, eu leio novamente. E sempre tem uma palavrinha ou outra que inspira a dar uma explicação de uma forma diferente. Então, a primeira postura que um excelente profissional nessa área obrigatoriamente tem de ter é de humildade diante desse conhecimento. Então, assim, tenham a humildade de que tudo muda o tempo todo, como Moretti colocou muito bem, é uma matéria que o tempo todo ela traz mudanças e que você tem de estar preparado com a sua leitura. Nunca achar que você já domina o assunto, mas sempre procurar se aprimorar, num detalhe ou outro, tá? Quanto há por aprender? Outra coisa também que é bacana, não segregar, isso é de advogado, isso é de contador. Isso eu não preciso aprender porque isso aqui não diz respeito à minha área na campanha. Vocês têm que saber tudo de tudo. Não há limite para a sua capacidade de aquisição de conhecimento. Ah, mas eu vou trabalhar só na propaganda eleitoral, eu não tenho que saber sobre prestação de contas. Pois é, tem um detalhezinho que está na resolução da prestação de contas, que fala da propaganda eleitoral, que a própria propaganda não traz. Por exemplo, material impresso. Todo e qualquer material impresso tem de ter o CPF ou CNPJ de quem confeccionou o material, o CPF ou CNPJ de quem fez aquele material, de quem preparou aquele material, de quem o confeccionou, de quem pagou por aquele material também. Tem que ter a tiragem, e aí tem uma novidade. Na resolução da prestação de contas, fala que tem que ter as dimensões do produto impressa em todo e qualquer material confeccionado, desde o cartãozinho até a bandeira. Tudo que foi impresso. Aí a pessoa que trabalha com propaganda eleitoral e só leu a resolução da propaganda eleitoral, ela não vai saber disso. Não é linda essa matéria, gente? Tem que ler tudo de tudo. Ela é uma matéria, e o que é mais bacana é que ela é onipresente, ela toma conta do espaço onde ela chega, essa matéria eleitoral. Eu vou dar alguns exemplos de uma coisa, ela consegue comprometer uma prestação de contas antes mesmo da campanha ser registrada. A gente vai ver.
Candidaturas femininas. A gente sabe que é um outro problema que partidos têm enfrentado. Primeiro, as mulheres participam pouco, poucas entram efetivamente para disputar a eleição. Mas a gente sabe também que os partidos incentivam pouco. Agora, a gente está com uma série de inovações, né, de incentivos, inclusive financeiros, que a gente vai falar adiante, para que essa situação mude. Hoje, a gente teve a notícia, né, do premier Pedro Sánchez, da Espanha, compôs o ministério dele com 11 mulheres e 7 homens. E ele diz que essa composição do governo dele é uma composição que traz a visão europeia da forma de trabalho deles. Então, assim, novos nortes estão abrindo nessa questão feminina, né? Novos nortes estão sendo apontados. É claro que tem o outro lado também. É claro que tem mulher ainda que se presta ao papel de ser a candidata fictícia, a candidata fantasma, às vezes por troca de favor do próprio partido. Mas isso é uma questão cultural, né? Existe governo sério de povo corrupto? Não. Então, se o governo, se os partidos têm acordos de bastidores, é porque esses acordos são possíveis, né? Sempre tem o outro lado. O dia que a gente começar a mudar o nosso comportamento, cada um de vocês, com aquela campanha que você trabalha, com aquele partido que você trabalha, começar a aprender as coisas, aprender os preceitos para segui-los, e não para descobrir qual é a brecha que você pode ter ali, né? Sempre nos nossos cursos, quem é meu aluno sabe, a gente começa o curso falando, olha, você que chegou aqui hoje pela primeira vez, você não vai achar aqui nenhum jeitinho, nenhum atalho, nenhuma brecha. Aqui você vai aprender o que é o correto a ser feito. E aí, pessoal, alguns ficam desapontados. Mas é assim que é. Agora, se cada um de vocês, naquele escritório em que você trabalha, naquela câmara que você trabalha, naquela assembleia que você trabalha, seja onde for, se você começar a fazer o seu trabalho e demonstrar para os seus que você vai agir agora de acordo com o que determinam as regras, a gente sabe de alunos nossos que simplesmente agora não trabalham mais com partidos que só querem atalhos e jeitinhos. Simplesmente não trabalham mais, aluno aqui presente. Simplesmente não trabalho mais com esse partido porque ele insiste em descumprir as regras. Eu não trabalho mais. Então, a hora que vocês colocarem o nome de vocês na correção, na retidão dos trabalhos, vocês vão também cumprindo esse papel de mudança desse todo. Não vai ser de uma hora para outra. Ah, o candidato com quem eu trabalho, nossa, o candidato com quem eu trabalho faz tudo errado, não adianta, não faz certo, então não trabalha mais para ele. Não é tão fácil assim. Será? Será que é mais fácil trabalhar buscando a burla? Então, assim, fique esse questionamento para vocês pensarem. Esse fundo partidário, pessoal, que os partidos têm perdido, recentemente a gente viu agora decisões inclusive sobre contas anuais lá de 2012, que estão sendo analisadas só agora. A gente sabe, a Justiça Eleitoral tem uma defasagem imensa de mão de obra, né? A mão de obra que a Justiça Eleitoral tem hoje, ela está muito aquém da necessidade dos trabalhos que nós temos. Mas é uma questão também estrutural e que, aos poucos, deve haver aí algum ajuste para isso. Então, não há como ter celeridade na análise de contas, sem contar que é um trabalho extremamente complexo e de imersão. Durante muitos anos eu trabalhei em análise de contas partidárias e eleitorais. E nós morávamos no cartório, né? A colega sabe bem, Claudinha, que é da minha época, dos meus 30 anos de casa, entramos juntas no eleitoral,
sabe bem quantas e quantas noites nós virávamos, nós tínhamos muitas vezes expedientes de 30 horas cumpridos. Ninguém entendia, mas você não dormiu? Não, eu saí por 2 horas para tomar um banho. 30 horas trabalhadas. Então, tudo isso, pessoal, numa análise de contas, para depois a gente ouvir, como ouvimos, né, na imprensa, todos os problemas da Lava Jato, dos problemas das burlas, tudo estava declarado à Justiça Eleitoral, tudo foi aprovado. O que foi aprovado foi a historinha que você levou para a Justiça Eleitoral. Agora, o que ficou de fora da historinha que você levou naquela prestação de contas é onde está o problema. Tá? O que nós não podemos é achar que isso está tão distante da gente. Vocês que estão nos partidos, vocês que estão nas campanhas, cabe a vocês também. É obrigação de vocês tentar trazer para a regra. Ao menos tentar, né? Sempre brinco que a gente vai ter uma evolução da espécie daqui a 200 anos, né? Eu acredito que, assim, independe de nós, nós vamos ser um povo melhor. É a evolução natural. Nós não vamos ver, mas se a gente puder começar, né, nessa seleção das sementes da plantação, já vai ser de bom tom. Repense a postura e o posicionamento de vocês que estão mergulhados realmente nos partidos políticos. Nas eleições, os problemas sempre se agravam. A legislação vem com mais rigor e as mudanças acontecem a todo momento. Os candidatos despreparados com relação às regras, porque, pessoal, candidato tem que estar fazendo o quê? Campanha. Candidato tem que estar no trato com o seu eleitor, fazendo a sua campanha para a obtenção dos seus votos. E é claro que quem prepara o candidato são vocês, profissionais jurídicos e contábeis. Agora, é muito difícil segurar a ansiedade para começar a campanha. E aí começam sem atentar para o cumprimento das regras. Isso não acontece só na prestação de contas. Na propaganda, no registro de candidatura, nas representações, nos sistemas eleitorais. É a temporada do bate-cabeça geral. Todo mundo tentando sobreviver àquela eleição, quando não infartam no meio do caminho. Que a gente sempre tem colegas, toda eleição eu vou a algum hospital visitar alguém infartado. Porque é desesperador a celeridade com que as coisas acontecem. A tomada de decisão tem que ser muito rápida. Então, você tem de ter um preparo prévio, um preparo. Preparado para, na hora que aquelas questões chegarem para você, você não ter que ainda ficar jogando no Google, tentando achar na internet alguma coisa. Gente, tem absurdos sendo ditos na internet. A internet é maravilhosa, né? Sem internet a gente não estava aqui, né? Os nossos elos, as nossas ligações hoje, as nossas conexões. Mas a internet é uma areia movediça, a quantidade de conceitos errados, de informações equivocadas, e nem sempre é por má fé. Nem sempre. Muitas vezes é despreparo mesmo, por ser uma legislação capciosa. Uma legislação que diz uma coisinha ali no artigo 6º, mas aquela regra vai se complementar no artigo 55. Isso era o caso da famosa dobradinha, que começava a disposição do lançamento, sabe aquele santinho em dobradinha? Que todo mundo faz a parceria na foto? Então, a legislação trazia, da eleição passada, lá no artigo 6º, dizendo que candidatos e partidos podiam fazer o santinho em dobradinha e que a despesa teria de ser registrada na conta de quem efetuou o gasto. Beleza. Parava aí o artigo. Aí a pessoa leu essa página, não sei se ela tentou, ela continuou lendo a resolução. Só que veio a campanha, ela não conseguiu terminar, ela não conseguiu chegar no artigo 55. O que dizia o 55? Independente de quem fez o gasto lançar a despesa, quem recebeu tinha que registrar na prestação de contas.
Olha que danado. Graças a Deus, nessa eleição, esses 2 artigos estão lado a lado. Agora, imagine quando você abre as páginas do DJE, do Diário da Justiça Eletrônica, e você fica vendo centenas, dezenas, centenas de contas tendo aprovação com ressalvas ou desaprovadas por esse motivo. Se vocês fizerem um passeio lá pelo Diário da Justiça Eletrônica, vocês vão ver que a maioria, 90% das desaprovações, são por banalidades. Banalidades. Coisas que vocês falam assim, meu Deus, mas era só isso que eu tinha que fazer? Então, decidam aprender. Decidam, porque você não pode desistir. Você fala, eu não vou sair desse conceito, desse artigo, até que eu entenda. O que acontece diante desse cenário todo? Contas são prestadas sem zelo, sem cuidado, cada um faz aquilo que pode, do jeito que sabe, e aí irregularidades muitas vezes insanáveis, e aquele sucesso obtido nas urnas é perdido nos tribunais. E essa é a parte que a gente lamenta, porque a nossa vida no eleitoral é assistir a isso, assistir profissionais lutarem, candidatos lutarem muitas vezes, conseguirem resultado nas urnas e perderem nos tribunais. Muitas vezes por bobeira. Muitos por má fé? Muitos. Mas é só você pensar o seguinte, todo mundo, você não conhece um monte de pessoas sérias? Todo mundo conhece pessoas sérias. E todo mundo também não conhece pessoas de seriedade duvidosa? A mesma coisa. Tem profissionais e profissionais. Seja o profissional correto, seja aquele profissional que o candidato vai falar assim, eu vou ao escritório daquele porque eu sei que ele é exigente, ele é chato, mas ele sabe aprovar as minhas contas no rigor da lei. Ah, isso aí, essa conversa sua, professora, é aí do seu lado, do lado de cá, você não sabe como é. Bom, eu estou na Justiça Eleitoral antes da Constituição existir. Nem tinha Constituição quando eu entrei. Eu entrei em fevereiro de 88. A Constituição veio em novembro. Dali a 10 anos veio a lei das eleições. E depois disso é que começaram as resoluções. E eu posso garantir para vocês, posso garantir, nesse cenário que eu vi desde o embriãozinho, é possível trabalhar de forma correta, fazer uma campanha de sucesso e ter as contas aprovadas. É possível. O que vocês devem fazer, então, para evitar esses problemas, ou pelo menos para minimizar, né? Conhecer a legislação, por óbvio, ler toda a legislação que diz respeito àquilo que vocês vão trabalhar. Principalmente, pessoal, a 23553 de 18. Essa é a Bíblia da prestação de contas. Com o voto do relator, ela tem hoje 95 páginas, contando com o voto do relator. Daqui até a eleição, dá para vocês irem, pelo menos até o registro de candidatura, até 15 de agosto, dá para vocês lerem várias vezes. Esse material, para o pessoal que está tirando foto, eu vou deixar disponível, tá? Pode tirar à vontade, mas vocês vão receber em PDF todos os slides e o certificado também, a Nelly falou, que vocês recebem nos e-mails. Então, podem ficar tranquilos que vocês vão ter o material completo, tá? Mas se quiser tirar foto também, fique à vontade. Essa resolução 23568, ela é fresquinha, ela acabou de sair. É aquela que disciplina a distribuição do FEFEC. O que é o FEFEC? Financiamento especial das campanhas, o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. É aquele valor no montante de 1 bilhão e 700 milhões que vai ser disponibilizado nas campanhas. Então, da leitura que vocês fizerem, essas duas aqui são obrigatórias. Não deixa de ler essas duas resoluções.
E tem também, aqui embaixo, instruções da Receita Federal, Carta Circular do Bacen. A Carta Circular do Bacen, ontem mesmo, à noite, era 11h30 da noite, a gente, nos nossos grupos de alunos, conversando sobre a Carta Circular do Bacen. Ela existe desde 2016. É ela que normatiza a forma como os bancos devem operar, abertura, encerramento e movimentação das contas bancárias de campanha. É uma folhinha e meia, nada mais que isso, a Carta Circular. Nós temos no nosso grupo, pelo menos, umas 200 e poucas pessoas, Pedro deve saber esse número, umas 250 pessoas nesse grupo. Poucos conseguiam ler a Carta Circular e dizer assim, ela diz isso, isso e isso. Porque a forma como é dita ainda é nebulosa. Então, veja, se uma carta circular consegue trazer tantas dúvidas como traz a 29.108, a Carta Circular do Bacen, 29.108 de 16, que continua valendo para essas eleições, que dirá todo o arcabouço, né, de regramento que essa matéria traz. Mas tem que encarar. Não tem atalho, não tem elevador para o sucesso, para a conquista. Tem que ir de escada e é lá no 59º andar. Pode dar paradinha no meio do caminho, descansa e vai. Não adianta procurar atalho. Antes de mais nada, sempre atentar para as novidades, mas muitos alunos me perguntam, professora, faz um resumo para a gente do que mudou, fala para a gente quais são as novidades. E eu sempre falo para eles, primeiro, vamos ver o que continua, antes da gente ver o que mudou, o que continua igual, que tem que ser feito, que se você não estiver fazendo assim, você tem que aprender e começar a fazer assim. Primeira coisa, então, exemplos. Orientar candidatos preliminarmente ao registro sobre declaração de bens informados no registro de candidatura. A hora que a gente estava ali esperando para subir, eu ouvi uma conversa dos meninos ali, falando sobre uma multa eleitoral. Sabia que se você não tiver uma quitação eleitoral, se você tiver uma multa lá de R$ 3,51, você não consegue a sua quitação eleitoral? É verdade. É verdade. Neuza, seja bem-vinda. Então, desculpa não ter te esperado. Então, pessoal, quando a gente ouve que uma multa de R$ 3,51 não tira a quitação de alguém, será que que outros cuidados podem fazer? A quitação não é um documento exigido lá no registro de candidatura? É. Então, você que assessora o seu candidato, já foi lá no site da Receita Federal e no site do TRE, do TSE, olhar como estão os dados desse seu candidato? Porque se tiver um nome abreviado, um endereço diferente, casou, trocou o nome e tiver diferente a receita do TSE, o CNPJ de campanha que o candidato precisa para abrir conta não vai sair rápido. E se esse CNPJ não sair e a conta não for aberta, o candidato não pode fazer campanha? Não pode. Imagine o seu candidato, ou você, candidato que está aqui, olhar o seu adversário na rua, em campanha, e você ali retido, porque o seu assessor não observou que havia discrepância entre os dados que constavam na Receita Federal e no TSE. Olha que coisa simples. A prestação de contas, gente, é um monte de coisas simples entrelaçadas. Começa a aprender a simplicidade de cada uma delas. Esse fato, então, vocês já vão sair daqui e já vão olhar. Declaração de bens.
lá no dia 15 de agosto, vão ter as convenções em julho, né? E no dia 15 de agosto, o último dia para o registro de candidatura. Naquele registro de candidatura, tem que ter a declaração de bens do candidato. Os bens atualizados, né? Se você não se preocupar em fazer uma atualização dessa relação de bens, e o seu candidato utilizar na campanha algum bem que não estava declarado aqui no registro de candidatura, ele vai ter um problema na prestação de contas dele antes mesmo dela ter começado. As contas eleitorais já podem ser condenadas aqui antes dele iniciar a campanha. Olha que interessante. A declaração de bens que normalmente é entregue à Justiça Eleitoral é aquela que foi entregue à Receita em abril do mesmo ano do registro, né? Só que isso não diz respeito aos bens do ano passado? De janeiro até agosto, de janeiro, né? Não de maio, porque desde janeiro esses bens não estão ali. Disponibilidade financeira, candidato vai aportar de recursos próprios na campanha X. Ele tem esse lastro documentado lá na relação de bens e direitos dele, que ele tem aquela disponibilidade financeira? Aqueles veículos que ele vai utilizar na campanha, ele comprou esse ano, você vai atualizar lá na hora. Tá? Isso aqui, pessoal, é responsável por um monte de problema nas prestações de contas e nas multas por conta do Ministério Público. Tá? Então, já atentem para esse detalhe. Outra coisa importantíssima, dominar os sistemas. Esse sistema é com o rapaz da informática lá do meu escritório. Sistema não é comigo, isso aí eu não preciso me preocupar. Lê do engano. Quem opera melhor o sistema de prestação de contas? O contador e o advogado. Quem é que sabe a forma correta com que aqueles lançamentos têm que ser feitos ali? Porque para você saber o que lançar, como lançar, quando lançar, você tem que saber as regras da prestação de contas. Aí qual é o grande equívoco? Chama o rapaz da informática. Os rapazes da informática são ótimos, são incríveis. Coloca tudo em rede, faz tudo funcionar, arruma uns fios, a fiação, embute, faz o sistema, instala. Sem os meninos, os rapazes da informática, os profissionais da informática, nada do que nós fazemos seria possível. Mas para fazer lançamentos no SPCA, que significa Sistema de Prestação de Contas Anuais, é aquele que cuida da vida rotineira do partido pessoa jurídica. E do SPCE, que é o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, isso aqui é para a prestação de contas de campanha, e esse aqui para a prestação de contas partidária anual. Todos os anos, os partidos prestam contas por esses sistemas. Quem tem que dominar isso são vocês. Candidato também. Também, porque na hora de você tirar dúvida, quanto mais pessoas, quanto mais conhecimento, mais troca de ideias para acertar ali no entendimento quando a dúvida surgir. Sempre contabilizar receitas e despesas, pessoal, identificando-as corretamente. Ter atenção às notas fiscais. Nota fiscal é o documento que ampara a despesa que você realizou na campanha. O corpo da nota tem que trazer as informações detalhadas, o mais pormenorizadamente possível, porque são essas notas que a Justiça Eleitoral, numa diligência, vai pedir para você. É aquilo que vai amparar o seu gasto. Então, orientem e tenham cuidado, sempre verificar o CNPJ do candidato, se está naquela nota fiscal.
Não fazer nota fiscal em nome de pessoa física para despesa de campanha. Toda despesa de campanha tem que ser feita com o CNPJ do candidato. Tá? Receitas, identificar as receitas, sempre, pessoal. E agora, com uma novidade dos recibos de doação e recibos eleitorais. Este ano, esta eleição, não vai mais, os partidos não vão mais emitir recibo eleitoral pelo SPCE. Agora, é só pelo SPCA o recibo de doação, mesmo durante a campanha. Lembra que nos anos anteriores o partido ficava trabalhando com 2 lotes? Olha que beleza, acabou isso agora. Então, você não vai mais trabalhar com 2 lotes de recibos, vai trabalhar apenas com os seus recibos de doação no seu sistema de prestação de contas anual. E quem vai trabalhar com recibo eleitoral? O candidato. O candidato, pelo SPCE, pelo seu programa. Lembra que antigamente imprimia os recibos, aí ia pegar os bloquinhos, antes era o bônus. Tudo isso foi ficando para trás. Agora, recibo eleitoral e apenas para doações pela internet por cartão de crédito, porque para a vaquinha não precisa, mas a gente vai falar da vaquinha depois, e para todas as receitas estimáveis. Tudo que for estimável, o que é uma receita estimável? São aqueles empréstimos de bens ou serviços que não envolvem pagamento financeiro, doação financeira, na verdade, né? São aquelas doações daquelas pessoas que colaboram, emprestando um carro, um imóvel, auxiliando com um serviço voluntário. Serviço voluntário só pode ser prestado por quem tiver aquela atividade como sua atividade econômica. Tá? Então, para isso, vai precisar recibo eleitoral. As dobradinhas, olha, foi aquilo que a gente adiantou. Não precisa emitir recibo eleitoral para dobradinha, mas nunca errem por isso, porque dói tanto olhar aquelas desaprovações, porque tem juiz que considera, ou relatores que consideram só uma ressalva. Mas eu já vi no Diário da Justiça a conta ser desaprovada, e é o trabalho de tanta gente ali envolvido, né? É tanta gente que trabalha, que se empenha numa prestação de contas. E isso aqui, gente, ainda nos dias de hoje, levar à desaprovação, por muitas vezes distração, toda vez que vocês estiverem num partido, trabalhando ou em campanhas, teve a dobradinha, registra nas 2 contas, tanto de quem deu, de quem pagou, quanto de quem recebeu. Abrir as contas e dominar o fluxo financeiro nas diversas contas bancárias. Recursos versus contas. Isso aqui é responsável por 60% das desaprovações de contas são por problemas de entendimento no fluxo financeiro das contas bancárias. E olha como é simples. Candidato, ele tem que ter um CNPJ, porque ele vai separar as suas receitas de vida. Ele, enquanto candidato, ele deixou de ser uma pessoa? Não, ele continua tendo o aluguel que ele paga, se é que ele paga um aluguel, ou, enfim, as despesas dele da vida comum, se ele vai numa farmácia e compra uma medicação, ou se ele vai no mercado e compra alguma coisa. Isso é a vida dele, candidato. O CNPJ é justamente para que ele abra uma conta segregando o que é recurso de campanha do que é recurso pessoal da vida dele. Tá, então ele tem que abrir uma conta de campanha, é isso? Depende. Uma, obrigatoriamente para todo mundo. Todos os candidatos têm que abrir a conta doações de campanha. Mas, vamos supor que os candidatos que estão aqui, bem relacionados com o partido, já sabem que o partido vai repassar recursos do fundo partidário. E agora a gente tem o FEFEC,
que é aquele outro fundo que não se confunde com o fundo partidário, que é o Fundo de Financiamento Especial das Campanhas. O candidato já sabe que vai receber doações de pessoas físicas, do fundo partidário e do FEFEC. Ele vai ter que abrir 3 contas bancárias. Nossa, tem certeza? Não, ela está errada. Não é possível. Eles não fizeram isso. Sabe, tudo tem um motivo. Quando a gente entende os porquês, fica mais fácil. O fundo partidário, ele é fiscalizado, tanto o fundo partidário quanto o FEFEC, são recursos públicos. Recursos públicos, muito mais rigor na fiscalização dos órgãos fiscalizadores, do TSE, do Ministério Público, etc. Para que essa fiscalização seja efetiva e que não haja uma pulverização desses dinheiros públicos, essas contas são trilhos nos quais esses recursos caminham de ida e de volta. Por que de volta? Porque se sobrar, você também vai retornar esse recurso de onde ele veio. Exemplo. Eu sou uma candidata, abri a minha conta doações de campanha, nessa conta eu recebo dinheiro de quem? Pessoas físicas, o próprio partido, se tiver recursos que ele arrecadou e queira repassar para mim, de contribuição de filiados que ele tem, do próprio caixa de pessoas físicas doadores daquele partido. Esse partido vai passar o dinheiro para a conta doações de campanha, que ele, partido, também tem, e dali passar para os candidatos. Eu também vou receber dinheiro do fundo partidário, uma conta fundo partidário. Sobrou dinheiro na minha conta, sobraram lá R$12 ao final da conta fundo partidário. O que eu faço com esse recurso? Volta para a conta fundo partidário do partido, né? Porque o partido te mandou via conta fundo partidário dele, naquele trilho que vocês já sabem. FEFEC, vou receber dinheiro do FEFEC, vai do partido, da conta FEFEC dele, para a conta FEFEC candidato, e o que sobra na conta FEFEC vai para onde? Não vai para o partido. É a única exceção. Vai direto para o Tesouro Nacional. Tá? Então, anotem aí, muito importante, que a sobra de recursos do FEFEC voltam para o Tesouro Nacional. E coloquem assim uma observação. Cuidado com o artigo 7º, parágrafo 1º, parágrafo único, inciso 2 da Resolução 23553. É uma areia movediça ali. O que diz nesse artigo? Que os recursos de pessoas físicas, somados aos recursos de aos fundos públicos, recursos de pessoas físicas, somados aos fundos públicos, que arrecadados acima do limite de gasto, devem ser depositados para o partido como sobra de campanha. Observação, desde que esse fundo público não seja o FEFEC. Faltou esse detalhe na resolução. Tá? Então, coloquem, porque na hora que vocês forem ler, vocês vão dizer, olha aqui, ela falou que voltava para o Tesouro, não era nada. Tá? Não pode devolver, colocar dinheiro do FEFEC depois para o partido. Então, dominar o fluxo financeiro das contas, pessoal, é condição sine qua non. Sem esse domínio, não há que se falar em prestação de contas aprovadas. Debruce sobre o assunto, estude, e é simples, é só você lembrar disso. Pessoas físicas. E tem um detalhe, o partido tem uma outra conta ainda, que é a conta da participação feminina, que nós chamamos a conta batom, que é aquela conta que ele tem como regra
toda vez que cada esfera partidária receber recurso do fundo partidário, ele tem que reservar, aplicar em campanhas femininas 5% do fundo partidário. E esse recurso tem de estar ali na conta batom. Tá? Isso nada tem a ver com os 30% da campanha, que a gente vai falar. Tá? Adiante. Fundos públicos, pessoal, fundo partidário e FEFEC, toda vez que vocês forem pagar alguma despesa de campanha com eles, respirem e pensem, eu posso pagar isso com um fundo partidário? Isso aqui é uma atividade político-partidária? Isso aqui tem relação, isso que eu estou pagando, com a razão de ser da vida do partido? Porque a quantidade de contas de partidos com problemas por mal utilização, malversação do fundo partidário do dinheiro público é imensa. E, às vezes, não é má-fé. Às vezes, não é má-fé. Pessoal, ter cuidado na documentação e comprovação dos estimáveis, aqueles que nós falamos. Aquele empréstimo daquele bem. Só pode emprestar um bem quem for proprietário daquele bem. Como assim? Eu tenho um imóvel alugado há 20 anos, eu não posso ceder uma sala desse imóvel que eu tenho alugado para o meu irmão, que é candidato? Não pode. Não posso, não pode. Só pode doar se você doar o uso, que na verdade você não está doando o imóvel. Você está emprestando aquele uso só se você for proprietário. Veículos. Muito cuidado com veículos. Pega os documentos dos veículos que vão entrar nas campanhas. Esses documentos estão em nome de pessoa física ou jurídica. Carro em leasing. Fica no nome de quem? O banco, a pessoa? Aí você começa a colocar o seu carro, que está com seu leasing, rodando na campanha, seu adversário fotografando os carros que estão na sua campanha, e aquele carro não apareceu lá, ou se apareceu, ele vai lá e fala, olha, aquele carro lá tem leasing. Ou então, o analista, na hora que a Egler pedir os documentos, lá quando a Claudinha pedia os documentos nas diligências para analisar, que documentos que vem? O documento em leasing. Definitivamente a conta está comprometida. Vocês já pensaram que tristeza? Você ter uma conta desaprovada porque você negligenciou um documento de um carro que você não observou que era de uma pessoa jurídica? E pior ainda que isso, é quando lá no finalzinho do nome do documento tem o ME. E aí a pessoa não observou porque fez aquela olhada em diagonal e não percebeu que ME, ele é um microempresário, uma microempresa, e aí? Mas eu vi o nome lá da pessoa. Então, o ME não era um sobrenome. Era, de fato, algo que impedia que você registrasse, que você utilizasse aquele carro na campanha. Tá, e se o carro for financiado? Financiado fica no nome de quem? Aí pode. Perceberam o planejamento? Quais são os carros que vocês vão utilizar? Quem são os donos? Me dá os documentos. Outra coisa, essa pessoa que está cedendo esse veículo, etc., ele teve rendimento na eleição anterior? Tem limite para essas doações? Tem limite. Tem limite tanto para financeiro quanto para estimável. Mas não vou adiantar o slide, não. Por enquanto, saibam que vocês têm que prestar atenção nessa documentação e comprovação dos estimáveis. Cuidar e planejar antes de inserir na campanha, porque pode ser irreversível o problema, dependendo do tamanho, né? Já falamos das notas fiscais sempre detalhadas, atentar para os percentuais de aplicação nos programas de participação feminina e suas comprovações. Pessoal, não adianta só aplicar. Você tem que aplicar,
juntar uma documentação forte com prova material da execução daquele serviço e que aquele lançamento lá no plano de contas do TSE, que é a portaria 28, né, de 15, não esquecer que você vai fazer o lançamento no plano de contas na rubrica própria da despesa de participação feminina. Junta a prova material. O que é isso? O que dá para fazer aí nessas aplicações para mulheres de participação política? Dá para fazer congressos, seminários, folders, campanhas de incentivo, páginas em redes sociais e na internet, vídeos motivadores de participação feminina, cursos de formação política. Tudo isso pode ser contabilizado nessa obrigatoriedade dos 5%. Agora, não pode ter rateio de água, luz, telefone, como alguns partidos faziam, que forçavam a amizade, né, pessoal? Considerar que ratear água, luz e telefone era aplicar o mínimo exigido em participação política, realmente não dava para admitir, né? A resolução 23546 de 17, que é a que rege hoje a prestação de contas dos partidos políticos, já trouxe expressamente essa vedação. Nós até mandamos para o pessoal que fez o curso para checar essa mudança. Nas campanhas, como é que fica isso? Nas campanhas, as mulheres têm que ter agora 30%. De tudo. FEFEC, fundão, no mínimo 30%, majoritárias e proporcionais. Todos os partidos têm que aplicar 30% do fundo partidário que é para as eleições, das campanhas eleitorais. Aquela parte que vai ser aplicada nas campanhas, você vai tirar 30% do fundo partidário. Do FEFEC, do valor total, vai tirar 30% mulheres. Tá? Decisão recente aí que modificou os percentuais. Observar as muitas exigências para os eventos de arrecadação para aplicação nas campanhas. Moretti é especialista nisso. Eventos, pessoal, antes a gente falava assim, se der para fazer, para não fazer, não faça, porque é uma coisa que tem muitas exigências. Hoje, diante das fontes de arrecadação que se tem, virou um grande negócio você fazer um evento de arrecadação, mas também você observando tudo o que ele traz de rigor. Tem que ter uma comunicação prévia e formal para a Justiça Eleitoral com 5 dias úteis de antecedência. Vai haver, provavelmente haverá, dependendo da cidade, Campinas é uma cidade que sempre tem, né, fiscalização de eventos. Fiscalização, aqueles oficiais de justiça ad hoc, que são nomeados pelo juiz eleitoral ou pelo relator, no caso agora da nossa eleição pelos tribunais, para que faça essa fiscalização. Recibos eleitorais apenas para os estimáveis. Não precisa mais emitir recibo para as doações financeiras do evento. Mas tudo que estiver acontecendo, toda a documentação de suporte daquele evento, você tem que ter para apresentar na hora da fiscalização. Não pode esquecer que o montante bruto tem que ser depositado antes de ser utilizado. Você não pode estar recebendo uma doação e, ao mesmo tempo, utilizando aquela doação para pagar algo. Todo e qualquer recurso de campanha, primeiro tem que ser depositado na conta bancária, doações de campanha, para só depois você pagar, aplicar em despesas, realizar gastos. Tá? Outra coisa importante, nos eventos, muito cuidado que todo ano acontece. A doação vedada disfarçada, a fonte vedada disfarçada. Você resolve que vai fazer um evento de arrecadação, você vai naquele restaurante super bacana do seu amigo de infância. Olha que bacana. Aí ele fala, não se preocupa, eu vou doar para você o espaço aqui, você não vai pagar nada, custaria R$10 mil para alocar meu espaço, mas não precisa.
eu vou doar o espaço para o evento. Pode doar? Você é um assessor de campanha, ou então você é candidato. Que decisão você toma diante disso? Não sei. E agora? Primeira coisa, você vai falar para o seu amigo, deixa eu ver o documento do espaço, está no seu nome ou está no nome da empresa? Se tiver no nome da empresa, não pode doar. Não pode usar o espaço. E aí, você não vai mais fazer o evento? Vai, você paga. A pessoa jurídica pode ser um gasto seu. Ela não pode ser nunca uma doação, ainda que seja de um espaço. Aquele carro, aquela caminhonetinha do meu amigo do mercado lá perto de casa, aquelas caminhonetinhas me ajudam tanto para levar o material para as praças, não posso usar mais aquela caminhonete? Se aquela caminhonete do mercadinho do seu amigo tiver no nome do mercadinho, não pode. E se tiver no nome dele? Não, no nome dele, pessoa física, e não tiver leasing, porque você pegou o documento para olhar, e olha lá no fim do documento se não tem o ME. Aí, beleza. Aí, tudo certo. Conhecer os percentuais específicos de gasto. Ah, isso aí eu já sei. Eu já sei que eu vou trabalhar numa campanha de um deputado estadual, eu já sei que o limite de gasto é 1 milhão. É só esse limite que vocês têm que saber? Não, né? Não. Sabia que tem limite específico para gastar com alimentação de pessoal? Nossa, mas isso é novo, né? Nunca ouvi falar nisso. Isso vem desde da Lei 13.165, de 15. Valeu a primeira vez para a eleição de 16. 10% do total dos gastos contratados, você pode aplicar com alimentação de pessoal. Como é que eu vou saber o total dos gastos contratados no início da campanha? Você vai trabalhando com as entradas. Tudo que entrar financeiramente, você sabe que você pode gastar até 10% daquilo ali com alimentação de pessoal. E com locação de veículos. Também tem limite para você locar veículos. Até 20% do total dos gastos contratados. Embora a legislação fale em gastos contratados, o entendimento na última eleição, que foi a primeira em que houve o julgamento desses percentuais, o que a gente percebeu pelos alunos aí do Brasil todo, é que mais da metade dos tribunais considerou o total geral de gastos como base para esses percentuais. Tá? Não entendi. O 1 milhão do limite de gastos do deputado estadual. Ele tem 1 milhão. 10% disso, 100 mil. Tá, a maioria dos tribunais consideraram isso. Ah, mas não é, se a legislação fala total dos gastos contratados, talvez fosse melhor eu seguir o que a legislação fala e não ficar à mercê do julgamento daquele relator. É uma decisão de vocês. Tá? É sempre mais prudente, a gente é muito mais conservador quando a gente põe o teto mais baixo do que realmente ele é. 20% de locação para veículo. Entram nesse percentual os empréstimos? Empréstimo de veículo? Não entram. Tá? As cessões, os empréstimos de uso de veículo não entram nesse percentual. Você tem ainda essa margem para ter empréstimos aí. Saber lidar... sim, aqui tem outros limites, por exemplo, o limite de despesa com pessoal. A gente sabe que agora, em junho, o TSE disponibiliza
a quantidade de mão de obra que cada cargo vai poder ter naquela cidade, né? Naquele estado, naquela cidade, dependendo de cada um. Então, vocês vão ficar atentos a essa quantidade de mão de obra que pode ser contratada. Saber lidar com as sobras de campanha. Vocês já sabem. Sobrou dinheiro na conta doações de campanha do candidato. Esse dinheiro, quando termina a eleição, vai para a conta outros recursos do partido, que é aquela conta da sua manutenção ordinária. O partido vai recepcionar essas sobras de campanha dos candidatos. Sobrou dinheiro na conta fundo partidário do candidato. Para onde vai esse dinheiro? Para a conta fundo partidário do partido. Sobrou dinheiro na conta FEFEC do candidato. Vai para onde? Para o Tesouro. Está vendo, gente? Não é fácil aprender prestação de contas? Olha aí. Já sorri até respondendo? É isso aí. Ó, guardem o seguinte. São muitos conceitos simples e fáceis emaranhados. Vai separando os conceitos e vai entendendo um por um, sem desistir de aprender. Ah, esse aqui, não, esse aqui não, eu vou para o outro. Esse aqui não adianta, esse aqui eu não entendo. Não, não sai daquilo ali, pergunta para todo mundo, é tão difícil, né? Perguntar, porque aí outro vem e fala outra coisa que te deixa mais confuso. Vai para a resolução, lê várias e várias vezes, até fechar esse entendimento. Outro aspecto importante, pessoal, dominar a dinâmica das transferências entre partidos e candidatos, sempre atentando para o doador originário. Exemplo, partido resolve fazer agora um grande evento de arrecadação. Faz agora, esse mês de junho, faz um evento, porque ele quer fazer dinheiro para aplicar nas campanhas. Arrecada bastante dinheiro nesse jantar, vendeu convites a R$4.000, conseguiu vender todos os convites, conseguiu fazer um caixa bacana. Beleza. Ele vai aplicar esse dinheiro nas campanhas lá, a partir do dia 15 de agosto, quando os candidatos já vão ter sua conta aberta, seu SPCE instalado. Ok. Na hora que o partido repassar para os candidatos esses recursos, aquele doador originário, aquela pessoa, aquelas pessoas que compuseram aquela soma, os CPFs desses doadores originários vão todos para aquele candidato que está recebendo esse dinheiro. Quer dizer que se o meu partido passar R$100.000 para um candidato e esses R$100.000 é composto de 20 pessoas físicas compondo aquele montante, eu tenho que passar 20 CPFs para o candidato? Exatamente isso. Obrigatoriamente. Então, você sabendo disso, você já vai conseguir planejar com o seu partido para saber como que você vai fazer essa transferência, que recursos que você vai pegar. Por quê? Esse doador originário, ele está sujeito a 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano de 17. Mas e se essa doação foi feita lá em 2016, por uma pessoa física, não utilizei na campanha de 16, estava guardando esse dinheiro para usar em 18, eu posso? Pode, tranquilamente. Você pode usar recursos de qualquer ano anterior. Você só tem que tomar um cuidado com outro pedacinho de areia movediça que tem na legislação, que diz assim, que os rendimentos brutos desse doador são com base no ano anterior ao da eleição. Mesmo que tenha entrado em 2015 no partido, se ele vai aplicar na eleição de 18,
os 10% desse doador é em cima do ano anterior ao da eleição. Não errem aí, porque muita gente se engana e acha que é o ano anterior ao da doação. Já foi assim. Acho que até 2006, né, Claudinha? Era assim. Depois a legislação mudou. Então, cuidado, doador originário é o homem-bomba. Pode comprometer aí uma prestação de contas por falta de planejamento. Observar coerência nas despesas casadas. Outra coisa que desaprova muito. O que é despesa casada? Não confunda despesa casada com dobradinha. Despesa casada é uma despesa que pressupõe a existência de outra. Automóvel. Existe automóvel sem combustível? Não. Material de publicidade sem mão de obra? Não. Comitê, instalação física do comitê financeiro, sem água, luz, telefone? Não. Despesa casada significa o seguinte: se você não esquecer de lançar nenhuma despesa, você não vai ter problema. O problema é a falta de proporção, quando muitas vezes na prestação de contas, você olha lá, você tem notas fiscais de combustível que daria para você dar a volta no Brasil 10 vezes. 3 carros. Então, fiquem atentos e não forcem a amizade, porque o lado de lá, os analistas, vão observar esses itens durante a análise. Tá certo? E é uma coisa muito comum aqui que acontece, essas discrepâncias. Isso aqui, pessoal, problemaço, para quem não sabe. Para vocês, céu de brigadeiro. Toda doação financeira de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 e os fundos públicos, fundo partidário e FEFEC, só por transferência eletrônica bancária. Como assim? Eu não posso doar R$ 1.500, dar um cheque de R$ 1.500 para o candidato que eu estou apoiando? Não pode. Acima ou igual a R$ 1.064,10, e, pessoal, isso vale para a vaquinha também. Doações acima desse valor não pode ter intermediário. Na vaquinha, só pode ter doações até diárias, né? Isso é por dia, esse limite. R$ 1.064,09, tá? Limite diário. E isso aqui também é uma novidade. Os fundos públicos, antes, você poderia usar cheque. Fundo partidário era tranquilamente, né? Repassado com cheque. Novidade, não pode mais. Agora, só por transferência eletrônica. Toda vez que entrar um recurso financeiro na conta bancária, toda vez que entrar recurso financeiro na conta bancária, em até 72 horas, você vai lá no SPCE e faz a transmissão do relatório das 72 horas para o TSE. Parece simples, né? Quando a gente fala assim. Aí, no meio da campanha, vocês se desesperam porque entrou aquele dinheiro e as 72 horas e o sistema. O que a gente fala em aula? O nosso prazo aqui são 48 horas. Para os nossos alunos, nos nossos cursos, a gente fala assim, transmissão do relatório financeiro para a internet em 48 horas. Porque, pessoal, toda vez que a gente estiver falando de um sistema, de pessoas com um sistema, dá um dia de antecedência, você não sabe o que pode acontecer no último dia. Ah, mas se eu não mandar com 72 horas e mandar depois, tranquilo, né? Importante é mandar. Não, não, não. Isso é apontado nos relatórios técnicos de exame como uma irregularidade, sim, a ser apurada. Temos um colega, um aluno nosso, que por R$ 1.000, tá? A ausência de uma transmissão dessa, de R$ 1.000 de um fundo partidário, teve uma conta desaprovada. Aluno nosso aqui, muito próximo. Então, pessoal,
tem que tomar muita atenção, 48 horas então, tá? Sempre. Alertar e orientar candidatos e doadores sobre os limites de doação. Quer dizer, então, que o candidato pode receber doações de até 10% dos rendimentos financeiros do ano anterior ao da eleição, de pessoas físicas. E aí o candidato vai ter que ficar pedindo o imposto de renda de todo mundo? Todo doador que chegar, me dá o seu imposto de renda aí, que eu preciso olhar. Não, não precisa. Seria até deselegante da parte do candidato. Mas é muito importante, antes de você efetivar a entrada daquele crédito, que você tenha uma conversa. Olha, dá uma olhada no seu imposto de renda, se esse valor que você está doando para mim, ele está englobado nos 10%, ele está dentro do limite de 10% dos seus rendimentos brutos? Aí se a pessoa fala assim, olhar imposto de renda? Não tenho a menor ideia, é meu contador que faz. Então, você pergunta para o seu contador, porque senão a multa é do doador. A gente sabe que, na prática, o doador vai bater na porta do candidato. Né? Lá no cartório que eu trabalho, a gente tem um monte de processos lá a gente chama o DAO, né? Que é o doação acima do limite. E a gente tem um monte de processos desses lá. Muitas vezes, a gente vê, na prática, quem arca com a multa, no mundo encantado da resolução, é o doador. Mas, na prática, os candidatos acabam ficando com esse prejuízo no mais das vezes. Tá? Há casos, inclusive, em que o próprio doador se desfaz de bens, tamanho o valor dessas multas. A notícia boa é que esse ano caiu a majoração. Então, doações acima do limite, qual é a multa hoje? Até 100% a quantia doada em excesso. Cuidado com a internet. 100% não é igual a 100 vezes. Tá? Na internet rola algumas informações equivocadas. Se você tinha 100 mil reais que você podia doar, você doou 120 mil, qual é a multa que você vai ter? 20. Olha como confunde. É só o 100%, não é mais 100%. Mas, com certeza, você já viu na internet, que está rolando muito essa informação equivocada, e acaba entrando por osmose. Poderia doar 150 mil, doou 200 mil, qual é a multa? 50. O que passou? Guardem isso. É o que passou. Diga. É o isento. O isento, ele tem como teto o limite, 10% do limite da isenção. Só que a diferença entre o isento e o que não tem rendimento é que, se ele não teve rendimento nenhum, ele não está no limite da isenção. Tá? Ele tem que ter, para ele estar contemplado nos 10% do limite da isenção, ele tem que ter tido rendimentos em 17 que não atingiram 28 mil. Esse vai poder doar dentro desse limite dos 10%. Isso é diferente de quem não teve rendimento de forma alguma. Essa pessoa, nós sabemos, né? Se ela aparecer como doadora de campanha, algo está errado aí. Primeiro, que ele devia estar trabalhando, indo atrás de trabalho. Não doando para a campanha, porque se ele está doando para a campanha sem rendimento nenhum, algo errado tem aí. O Ministério Público atua nessa mão de obra que muitas vezes é colocado como voluntário. Qual é o grande problema? Minhas colegas cartorárias sabem aqui. A hora que a gente intima essas pessoas para irem ao cartório eleitoral para se manifestarem, eles contam a história completa do que de fato aconteceu naquela campanha. Que doador nada, me pagou não sei quanto, e depois não me pagou mais, quebrei não sei o que lá, entendeu? Então,
Fiquem atentos a essas dicas. Limite de doações, falamos. Prestação de serviço, pessoal, entrou no texto dos estimáveis. Quem já trabalha com prestação de contas há algum tempo sabe que nas eleições passadas, principalmente na de 16, isso foi uma grande celeuma, porque entendia-se que a prestação de serviço estava dentro do limite dos 10%. E não é, está dentro do limite dos estimáveis, que é até R$40 mil, para você emprestar ou prestar serviço. Aqui, passei um a mais? Aqui, né? Os profissionais, advogado e contador, pessoal, são obrigatórios na prestação de contas, mas evitem lançá-los como doação estimável. Tá? O Código de Ética da OAB Nacional já proíbe. O CFC, mandei uma pergunta para o doutor Joaquim, ele me respondeu que até hoje não há nada que impeça, desde que esteja dentro dos limites permitidos pela legislação. Quem costuma atuar em profissionais que doam serviços para as campanhas aqui é o Ministério Público. Então, se vocês puderem evitar doar, colocar o CRC e a OAB de vocês numa prestação de contas como doação, evitem, né? Para não ter depois que ficar respondendo aquelas diligências que não são agradáveis, né? Então, tudo isso é o que permanece. E daí, o que mudou? Quais são as novidades? Primeiro, a gente já falou, a gente tem mais dinheiro nas campanhas, esse 1 bilhão e 700, e as fontes desse dinheiro são as emendas das bancadas e o fim da propaganda partidária na TV. Candidatos deverão requerer isso. Agora, a partir de junho, já vai ser disponibilizado para o TSE, o Tesouro repassa ao TSE. Os diretórios nacionais vão agora decidir qual vai ser a forma de distribuição disso, vão apresentar isso ao TSE, e, diante dessa distribuição, os candidatos vão requerer esse recurso ou não. De acordo com os estatutos, cada diretório nacional de cada partido vai estabelecer a forma como vai ser feita essa distribuição. Lembrando que a conta bancária que esse recurso transita é sempre a conta do FEFEC, a conta bancária FEFEC. Financiamento coletivo vaquinha. Um monte de dúvidas aqui, né? Normalmente todo mundo tem. Mas, olha, é simples. Primeiro, a partir do dia 15 de maio, os candidatos, os pré-candidatos, né? Não existe candidato hoje, são só pré-candidatos, já podem arrecadar. Partido pode arrecadar por vaquinha? Só no período eleitoral. Partido pode arrecadar durante agora o ano e depois repassar lá na campanha para o candidato? Não pode. Não pode ter intermediário. A pessoa física, e somente a pessoa física, a pessoa jurídica não pode, sob nenhuma hipótese, doa para a instituição arrecadadora, esses recursos ficam lá, até que o candidato seja registrado e abra a sua conta bancária com CNPJ de campanha. Instalou seu SPCE, está com o seu kit, o seu enxoval de campanha preparado. Aí a instituição arrecadadora transfere esses recursos para a conta bancária do candidato. A hora que entrar o recurso da vaquinha na conta bancária do candidato, qual é a primeira providência que ele tem que fazer? Entrou dinheiro, transmitir em 48 horas. Todos os CPFs vêm individual. Pode ser, depende. Talvez não, porque a entrada diária de R$1.000 também vai dar uma baixada, né? Outra coisa, está sendo questionado, tá, pessoal? Isso tudo é hoje. Amanhã pode ser que o limite dos 1.064 caia, porque tem uma consulta de vários partidos
que pediu agora, assinado pela doutora Marilda, e solicitando que esse limite dos 1.064 diários caia. Então, hoje, nessa data, está valendo, dia 7/6. Mas, a partir de amanhã, a gente pode ter novidades aí. Outra coisa, arrecadei um monte de vaquinha, sou candidato, arrecadei um montão, chegou lá na época do registro, briguei com o partido, minha campanha não vai se efetivar, e o que eu faço com esse dinheiro que eu recebi das pessoas físicas? A própria instituição arrecadadora vai devolver para cada um dos doadores, sem que esse dinheiro sequer chegue ao candidato. Mas e as taxas? Eles não cobram 10% de taxa para cada doação dessa? Tranquilamente. Você vai lançar no sistema pelo valor bruto, a doação recebida, e as taxas bancárias você vai lançar lá em despesas normalmente. É uma despesa de campanha. Recibo eleitoral precisa emitir? Você falou que doação pela internet precisava, mas só por cartão de crédito. Não precisa emitir recibo eleitoral o candidato para a vaquinha. Mas a empresa é obrigada a emitir recibo para o doador? Sim. De quanto em quanto tempo a empresa vai dar informação para o candidato e para a Justiça Eleitoral do que está entrando? Instantaneamente. Instantaneamente, no ato do recebimento, em página própria, com ampla divulgação de todos os dados daquele doador. Informa para o TSE, em layout próprio criado para essa transmissão, e informa para o candidato. Tá? Não se concretizou a campanha, aquilo tudo volta para esses doadores. Arrecadei muito mais do que o limite de gastos. Meu limite de gastos era 1 milhão, arrecadei 2 milhões na vaquinha. Olha que beleza! Lindo! Você pega 1 milhão que sobrou e manda para o partido. Arrecadação de pessoa física, além do limite de gastos, é permitido que você transfira ao partido. É o tal do artigo 7º, parágrafo único, inciso 2. Tá? Isso é interessante, é uma informação interessante para vocês. Se tiver um grande poder de captação financeira, é super importante. E considerando que ano que vem tem... Ano que vem não, daqui a pouco tem municipal. Falamos tudo da vaquinha, né? Sim, partido só no período eleitoral. Quando é o período eleitoral? Qual é o primeiro dia que o meu partido pode arrecadar? O partido, no dia que ele realizar a convenção, a realização da convenção do partido é o abre-alas da campanha partidária. Tá? Período eleitoral se inicia para um partido no momento que ele realiza a sua convenção. Autofinanciamento, pessoal. Olha, eu tenho 2 amigos. Um me diz que o candidato pode doar para a sua campanha até o limite de gastos que o TSE estabeleceu. E o outro, professora, me disse que ele só pode doar 10%, e que isso é uma lei que já está valendo. Qual dos dois estão certos? Gente, essa matéria é linda. Os dois. Olha que coisa democrática. Os dois estão certos. A lei, de fato, mudou. Só que dia ela mudou? Dia 13 de dezembro de 2017. Para ter validade para essa eleição, pelo princípio da anualidade, anterioridade, teria de ter sido decidido isso lá no dia 7 de outubro, que é um ano antes da eleição. Todas as regras para esse jogo têm de estar dispostas um ano antes. Dia 13 foi dito assim: candidato, a partir de agora, só pode doar até 10% dos seus rendimentos brutos do ano anterior da eleição na sua campanha. Beleza, só que isso só vai valer para 20.
E tem muito assessor falando isso para candidato, porque a lei mudou, só que ela não vale para essa, tá? Para essa, o que vale? O total do limite de gastos que o TSE estabeleceu é o total em recursos próprios que aquele candidato pode aplicar, desde que tenha lastro para isso. Não pode simplesmente brotar 1 milhão e ele falar, mas olha aqui, você falou que podia, autofinanciamento. Não. E outra coisa, a Justiça Eleitoral sempre vai poder diligenciar para que você justifique se aqueles recursos são de fonte lícita, são da sua atividade econômica, são regulares nas suas declarações fiscais. Ah, mas surgiu esse ano, apareceu 500 mil para mim esse ano. Beleza. Você tinha, como foi isso? Ah, eu tinha uma ação que eu tinha entrado há 15 anos atrás. Olha que coincidência. Saiu agora esse ano. Ok. Você vai lá, leva a sua documentação, responde às diligências. Ok. O grande problema das diligências, qual é? O impacto do recebimento. Que ela não vem numa linguagem amigável, aquele brasão que você olha e já entra no transe, já se viu desempregado, já um filme rodou na sua cabeça. E o que aquela diligência quer é só que você esclareça alguns pontos. Alguns são mais fáceis de explicar, outros mais difíceis. Mas se você tiver ordenado a sua documentação toda e você tiver amparado, né? Prestação de contas, pessoal, acabou aquilo que lá no final juntava todo mundo no escritório, jogava todos os papéis na mesa e separava ali o que ia e o que não ia. Acabou isso. A prestação de contas agora ela é online, com as movimentações dos relatórios financeiros de 72 horas. Em setembro, nós temos a parcial, que é uma prestação completa, inteirinha completa, que lá no dia de 9 a 13 de setembro e no dia 15 de setembro o TSE disponibiliza. Então, a prestação de contas final é que vai acontecer 30 dias depois, mas durante a campanha. E outra coisa que é bacana, que a gente vê muito acontecer lá com os nossos alunos, você conhecer a legislação, você trabalha duplamente. Você faz a sua campanha e a contra-campanha. Porque lá no Divulga Candi, você vai acompanhando toda a campanha dos seus adversários. E se você tiver conhecimento da legislação e dos fatos, você olha, aquilo ali não tinha que estar lá? A campanha não tem que estar todinha divulgada lá no site do TSE? Então, você vai acompanhando também. Nós temos alunos aí lá no Pará, no Norte, que derrubaram a chapa inteira. E o candidato que havia perdido, que era o que ela assessorava, acabou sendo empossado no lugar do outro, porque ela derrubou a chapa inteira, impugnando item a item, colocando, fundamentando o que ela via nas ruas e o que ela via lá no site do TSE. Tá? Isso é muito importante, conhecimento. Não ter preconceito, isso é coisa de contador, isso é coisa de advogado. Não há limites para a nossa capacidade de absorção de conhecimento. Da mesma forma que não há limite para a capacidade criativa para burla. Não há limites. Então, cabem a vocês saber de que lado dos limites vocês vão estar. Percentuais dos fundos para as campanhas. 30% agora, né? A novidade. 30% para tudo. Para propaganda, do tempo de propaganda, 30% do FEFEC, 30% do fundo. Lembrando que o 30% do fundo é da eleição, tá? Partidos podem comercializar, promover eventos de arrecadação. Isso aqui já existia? Já. Novidade, locar bens próprios. O partido pode agora alocar bens que ele tenha para utilizar esse recurso nas campanhas. Limites de doação de pessoa física. Financeiro, para doar
recursos financeiros até 10% dos rendimentos brutos do ano anterior ao da eleição. Sempre. Estimáveis, 40 mil. Como que é esse 40 mil? A casa tem que ser até 40 mil, é isso? Não. Você vai fazer quanto seria se fosse o que você está pedindo emprestado. Por exemplo, eu tenho uma casa grande, eu tenho uma garagem e eu vou deixar para ser seu comitê eleitoral, seu escritório de campanha. Tá, quanto seria se eu fosse alugar aquela sala? Aquele valor não pode ser maior do que 40 mil. Sempre valor de mercado com a fonte indicativa lá de avaliação. No sistema, na hora que você for lançar, ele vai contabilizar isso. Os empréstimos diminuem o limite de gastos? Sim, eles diminuem. Eles estão lá, eles são contabilizados no limite de gastos. Que limites são esses? Todo mundo já sabe, né? Governador e senador vai depender do eleitorado, né? Cada um vai ter um valor. E outra novidade, pessoal, o tal do impulsionamento de conteúdo. Anúncios pagos continuam proibidos. Tá? Cuidado, não pode fazer anúncio de candidatura, de campanha, nada, mas pode impulsionar conteúdo. Quem pode fazer esses impulsionamentos? Os partidos, os candidatos e os seus representantes. Tá? O TSE teve reuniões recentes sobre esse assunto e está sempre surgindo aí novidades. Esse artigo, ele parece um artigo tranquilo, né? É uma novidade. A legislação disse assim, olha, agora a gente não considera mais como gasto de campanha combustível e manutenção do veículo do candidato usado na campanha, a remuneração, alimentação e hospedagem do condutor desse veículo, a alimentação e hospedagem própria do candidato e o uso de até 3 linhas telefônicas. Tá, ela só diz isso aqui, ó. Só que o que ela quer dizer? A nossa leitura em 3D, que a gente fala entre nós, tem que ler a resolução em 3D. Quando ela diz que isso aqui não é considerado gasto eleitoral, ela quer dizer, não use fundo público para pagar isso. Só que ela não diz. Ela espera que você sinta. Sinta. E aí, para vocês não esquecerem, eu mandei fazer uma arte. Nossa artista Azul fez essa imagem para ficar como um recurso mnemônico aí, para vocês não esquecerem. Olha lá. Combustível, manutenção do veículo, do candidato, o motorista, a remuneração ao dinheirinho no bolso, a alimentação dos dois, a hospedagem dos dois e as 3 linhas telefônicas. Não é legal? Então, cada vez que você lembrar dessa, isso entra ou não entra? Se eu posso pagar com fundo ou não posso? Essa imagem não pode pagar com fundo partidário nem FEFEC. Mas o registro desse carro, a cessão do uso desse carro, você tem que declarar na prestação de contas. Você não vai declarar a alimentação, as 3 linhas, a hospedagem, a remuneração do motorista, o combustível do carro do candidato, a manutenção, mas a cessão do veículo você vai registrar. Vai esquecer isso? Não vai. É só lembrar que no desenho descia um balãozinho. Qual era o balãozinho? A cessão do carro tem de ser registrada. Até aqui você não aprendeu tudo? Viu? Novidade também, permissão para doação
a partidos de pessoa física que exerça função ou cargo público de livre nomeação. Isso aqui fala muito de perto com vocês. Antes, isso era proibido. Comissionados, cargo em chefia, não podia doar para partido político. Agora pode, desde que essa pessoa seja filiada. Tá? Se não estiver filiado, não pode doar. Quais são os problemas com essas doações aqui para as campanhas? O Ministério Público. Na legislação eleitoral, não há nada que impeça comissionados de doarem a campanhas. O Ministério Público, pelos relatos que a gente recebe dos alunos, né, inclusive outro dia até uma postagem, né, sobre isso, não pode ter, acabam tendo problema com o Ministério Público. A gente tem também um novo crime, que é a apropriação de recursos e valores destinados ao financiamento em proveito próprio ou alheio, de 2 a 6 anos e multa. É o artigo 354-A do Código. A Lei 4737 é o Código Eleitoral. Tá? Então, é um novo. E não esqueçam do 350, que é a falsidade ideológica eleitoral. Então, de novidade, até hoje, o que tinha era isso aí. E amanhã pode ter uma nova e depois outra. O mais importante é vocês não deixarem de ler. Leiam. A resolução 23553, ao que parece, também vai ter algum retoque ou outro, mas as regras principais estão dispostas. Aprendendo tudo isso, vocês terão excelentes eleições, será um sucesso, vocês vão arrasar, todo mundo com contas aprovadas, todo mundo contando para mim, mandando e-mail para falar que adorou, que aprovou as contas, que amou trabalhar com prestação de contas e que vão fazer a diferença. Tá? Desejo realmente que vocês possam transformar esse cenário dentro dos cenários nos quais vocês estão inseridos, que vocês possam ser exemplos de retidão, de dizer não à burla, de dizer não ao jeitinho. Vamos juntos, cada um ao seu modo, naquilo que lhe é próprio, tentar ser um pouquinho melhor, porque não adianta a gente culpar quem está lá em cima. Tá? Eles vieram de nós. É isso, pessoal. Adorei estar com vocês. Dúvidas? Depois mandem e-mail. Nós agradecemos, então, a palestra da professora. E, nesse momento, o subsecretário de Assuntos Institucionais, Reginaldo Moretti, fará a entrega do certificado e da carta de agradecimento à palestrante Rita Gonçalves. E a coordenadora da Elecamp, Nelly Monteiro, fará a entrega de flores à nossa convidada. Bom, vamos lá saudá-la, né? É como eu disse no começo, uma legislação mutante. E vai ter mais novidades por aí. Ô, professora Rita Gonçalves, imensa gratidão. Te passo aqui em mãos um certificado e a carta de agradecimento. Que lindo, adoro. Em nome da Elecamp e da Câmara Municipal de Campinas. Peraí. Ai, que lindo. Consegue acender a luz? Adorei. Olha que lindo. Adorei. Bom, e para complementar, a Nelly vai presenteá-la e agradecer que essa linda orquídea. Linda, que luxo. A Nelly vai passar um recadinho. Pessoal, vocês vão receber o certificado e o material da palestra no e-mail de vocês que está cadastrado nas inscrições. Tá bom? Muito obrigada. E damos por encerrado. Uma salva de palmas para a professora Rita.
Pessoal, bom retorno para casa, viu? Obrigada por terem vindo. Espero ter valido a tarde. Beijão. Façam bonito, hein? Arrasem. Espera aí que eu vou dar beijo. Com isso, fica encerrada a palestra com a professora Rita Gonçalves e você continua agora com a programação normal aqui da TV Câmara Campinas. Uma boa tarde. TV Câmara.